Bom dia a todos, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha online, espero que todos estejam bem, que estejam com saúde, aproveitando com seus familiares. Vamos falar um pouquinho hoje na nossa aulinha, mais um pouquinho, sobre as categorias taxonômicas. Bom, a gente viu a aula passada sobre as subdivisões dos reinos. Bom, depois que tinha o grupão reino e foi diminuindo em grupinhos menores até chegar na espécie. Lembra que espécie era quando estava só o gatinho lá, tá? Bom, espécie é a categoria taxonômica que tem os indivíduos mais semelhantes possíveis. Para estar dentro do mesmo grupo da mesma espécie, eles precisam ter a capacidade de se reproduzir e de gerar descendentes. Então, se eu estiver falando de gato, só vai ter gatos ali dentro da espécie que podem se reproduzir e gerar descendentes, ok? Se estiver falando do cavalo, vai ter apenas o cavalo e a égua, que podem se juntar e gerar descendentes. Então, a espécie é a última categoria taxonômica, aquela mais específica, que tem os indivíduos mais próximos um do outro. Por quê? Porque eles podem se reproduzir e gerar descendentes, beleza? Bom, aí surgiu um outro problema para os cientistas. Eles pensaram assim: bom, depois que a gente chega ali na espécie, que são os indivíduos que podem se reproduzir e gerar descendentes, que é a última categoria, como que a gente vai nomear esses indivíduos? Bom, isso por que eu falo, pessoal? Porque imagina que chegou na espécie gato. A gente chama de gato, mas quem mora nos Estados Unidos chama de outro nome, porque eles falam outro idioma. Quem mora no Japão vai chamar esse animal, que a gente chama de gato, de outro nome. Por quê? Porque eles falam outro idioma, não é o português, né? Não é o inglês, eles falam outro nome. Se a gente for perguntar para um cientista da França, ele vai falar esse nome aí em francês. Então surgiu um outro problema. Por quê? Quando eu faço um texto falando de um animal, de qualquer ser vivo, pode ser bactéria, planta, preciso colocar esse nome que diz respeito ao ser vivo que eu estou falando, eu tenho que colocar de um jeito que o mundo inteiro entenda. Para que vocês possam entender a importância disso, eu vou dar um exemplo. Imagina que eu sou uma veterinária, um exemplo, uma hipótese, e tá morrendo um cavalo nas minhas mãos. Por quê? Porque eu fui fazer uma cirurgia nele e surgiu um problema lá que eu não sei resolver. Aí, o que eu vou fazer? Bom, vou procurar textos que falem sobre esse problema e me ensinem a resolver para salvar a vida do cavalo. Bom, mas imaginou a dificuldade dessa pessoa, dessa veterinária, se ela tivesse que ler todos os textos em todos os idiomas e não tivesse a palavra que se refere ao cavalo? Se tivesse cada texto em um idioma, por exemplo, eu falo português. Eu não encontrei nos textos aqui do Brasil um jeito de resolver o problema do cavalo. Vou procurar lá nos textos dos Estados Unidos. Bom, só que aí eu tive que ler o texto inteiro, um texto gigante, para poder descobrir que o texto falava de uma bactéria. Bom, não serviu para mim. Vou ter que procurar um texto ou outro texto. Aí eu leio outro texto. Esse outro texto, eu tenho que ler o texto inteiro para saber que fala de cachorro. Mas eu preciso de um texto de cavalo, gente. Não é uma dificuldade muito grande para essa estudante de veterinária? Ter que ficar lendo todos os textos, em todos os idiomas, perdendo o maior tempão, para depois ela descobrir que aquele texto não era de cavalo? De repente, ela perde tanto tempo lendo todos os textos que existem, que o cavalo até vai morrer. Por quê? Porque ela precisava achar rápido
um texto que resolvesse o problema do cavalo. Bom, então foi um problema, demorou muito, o cavalo morreu. Os cientistas pensaram nisso. Eles pensaram assim, não, eu preciso colocar o nome desses seres vivos de um jeito que o mundo inteiro entenda. Para quê? Para que as pessoas que precisem resolver um problema achem rápido o texto delas. Não tenham que ficar lendo o texto do mundo inteiro para achar o que ela precisa. Então, o que eles pensaram? Bom, quando eu falo isso, pessoal, eu não estou falando do texto inteiro, tá? Eu estou falando só do nome do ser vivo que eu digo respeito. Por exemplo, faço um texto de um cavalo. Faço um texto sobre o cavalo. Eu vou fazer um texto gigante em português, que é meu idioma, mas aquele nome cavalo, que eu não posso pôr no meu idioma. Eu tenho que colocar de um jeito que o mundo inteiro entenda e não simplesmente escrever lá a palavra cavalo, beleza? O nome do meu ser vivo que tem que ser de um jeito que o mundo inteiro entenda. O texto pode ser no meu idioma, ok? Bom, então eles pensaram, vamos fazer em português? Ah, mas o problema é que o português o Brasil fala, o Brasil vai entender, mas lá no Japão não vai entender. Ah, então vamos colocar em inglês, mas não é o mundo inteiro que fala inglês. Lá no Japão, por exemplo, eles não falam inglês. E aí? Então, eles foram pensando, e agora? Que jeito que a gente coloca o nome desse ser vivo no texto, para que você bater o olho, já vê que é de cavalo, não precisa ler o texto inteiro. Bom, que jeito que a gente faz isso então? Bom, primeiramente não pode ser em português, não pode ser em nenhum idioma que favoreça algum lugar do mundo. Tem que ser um idioma que o mundo inteiro entenda. Então, vamos fazer assim. Vamos colocar um idioma que não é mais usado em nenhum lugar do mundo. Por exemplo, o latim. Foi a conclusão que eles chegaram. Por quê? Porque se a gente colocar em latim, a gente não vai estar favorecendo nenhum lugar do mundo. A gente vai colocar uma língua que ninguém mais fala, e aí todos os cientistas vão aprender o nome dessas espécies em latim. E aí eu faço o texto em português e coloco lá o nome do ser vivo em latim. Aí um cientista lá do Japão, ele não entende o meu texto em português, mas ele bateu o olho lá na palavrinha em latim, não é o que eu preciso, está falando de outro animal, vou procurar em outro lugar. Então ele não precisou ler o meu texto para saber de qual ser vivo que eu estou falando. Por quê? Porque estava ali destacado naquele idioma que ele sabe. Então pensaram, tem que ser um idioma que ninguém mais usa. Por quê? Porque aí todos os cientistas vão aprender a falar o nome dessas espécies nesse idioma. Não vai favorecer nenhum lugar do mundo. E aí quando eu colocar no texto, ponto. Coloquei no texto, o mundo inteiro vai entender. Eles podem não saber meu texto, o idioma do meu texto, mas eles vão bater o olho e vai saber que eu estou falando de tal ser vivo. Facilita muito, gente. Então, aquele exemplo que eu dei da veterinária, por exemplo. Eu estou procurando um texto sobre cavalo. Eu vou procurar diversos textos. A hora que eu bato o olho, eu vejo o nome científico da bactéria. Então não é esse. Não precisei ler o texto. Só precisei olhar o nome que está lá em latim, porque eu falo esse nome, ok? Então, primeira coisa, precisa estar em latim. Então, todo texto que você olhar, vai ter ali o nome do ser vivo em latim. O texto vai estar no idioma de cada país, mas o nome do ser vivo vai estar em latim. Por quê? Porque o mundo inteiro vai entender. E não vai precisar ficar lendo o texto inteiro. Já vai bater o olho e saber o ser vivo que eu estou falando, ok? Outra coisa também. Além de estar em latim, eu tenho que dar um jeito de destacar no meu texto. Para quê? Para que a pessoa não precisa ficar procurando no texto inteiro onde que está o nome em latim. Então, eu preciso dar um jeito de destacar. Para aquilo ali, a hora que a pessoa olhar, já bateu o olho, já vê onde que está esse nome. Então, eles pensaram, vamos colocar então
em itálico, que é aquela letra de computador que é diferente, ela é deitadinha. Ok. Ou vamos pôr em negrito, porque se você bater o olho tá lá mais escuro aquele nome, você entende? Ou sublinhado, tendo um risquinho embaixo. Então foi isso que eles fizeram. Então, além de estar em latim, esse nome do ser vivo, ele tem que estar ou em itálico, que é aquela letra deitadinha, ou em negrito, ou com o tracinho embaixo, sublinhado. Por quê? Para a pessoa não ter que ficar procurando. Ela já vê o nome sublinhado ali, já lê o nome científico, ah, não é o que eu preciso. Para facilitar para ela, entendeu? Então, primeira coisa, o nome tem que estar em latim. Segundo, o nome tem que estar destacado no texto, de negrito, ou de itálico, ou sublinhado. Isso tudo para a pessoa não ter que ficar procurando. Ela já olha e já vê o nome sublinhado ali, negrito ali, tá? Outra coisa também, como que vai ser escrito esse nome? Bom, vai ser uma nomenclatura binominal, ou seja, são dois nomes que dizem respeito ao ser vivo. O primeiro nome é o do gênero. O segundo nome é o da espécie. Então, se eu estou falando de um gato, o gênero do gato é o primeiro nome e a espécie do gato o segundo. Bom, outra coisa também. Precisa que o gênero, a primeira letra do gênero, seja maiúscula. E a primeira letra da espécie seja minúscula. Então, são dois nomes. A primeira letra do primeiro nome em maiúscula, a primeira letra do segundo nome em minúscula. Então, dessa forma, facilitou muito para as pessoas não terem que ficar lendo todos os textos para achar o que ela precisa. Beleza? Recapitulando aqui com vocês. O nome do ser vivo tem que estar em latim, para não favorecer ninguém e para que o mundo inteiro entenda quando eu pôr o nome lá. Tem que estar destacado no meu texto, então eu tenho que colocar esse nome de uma forma especial, ou em itálico, ou em negrito, ou em sublinhado. Bom, mais uma coisa, é uma nomenclatura binominal, então para dizer respeito de qualquer ser vivo, são dois nomes. O primeiro nome diz respeito ao gênero e o segundo à espécie. E também, o primeiro nome tem que ter a primeira letra em maiúscula e o segundo nome que diz respeito à espécie, a primeira letra é em minúscula, ok? Então essas são regras que têm que ser decoradas. Aí no livro de vocês, na página 48, tem alguns exemplos de nomes científicos. Porque esse nome especial se chama nome científico, ok? Então, toda espécie de todos os ser vivos que existem tem um nome científico, beleza? Um exemplo, Canis lupus. Canis lupus diz respeito ao lobo, ok? A primeira letra da primeira palavra em maiúsculo, Canis então tem a primeira letra em maiúsculo, e lupus, que é a segunda palavra, a primeira letra é em minúsculo. Canis lupus está escrito em latim, como eu preciso, está em itálico, como eu preciso no texto, e todo mundo que bateu o olho no meu texto vai ver, ah, é do Canis lupus, então é do lobo. Se me interessar, eu leio o texto, se não me interessar, eu procuro outro, ok? Canis familiares é o cachorro que a gente tem em casa, cachorro. Canis diz respeito ao gênero, Canis está em maiúsculo. Familiares diz respeito à espécie, familiares em minúsculo. O nome inteiro em latim e diz respeito ao cachorro, ok? Bom, tem vários outros exemplos aí. Essa foi a nossa aulinha de hoje, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida podem me perguntar. Beijos, abraços, fiquem todos com Deus.